Sejam muito bem-vindos, meus alunos da SCOM, do curso de Direito, à nossa unidade 3 de Direito Previdenciário, onde nós vamos abordar com um pouco mais de profundidade a assistência social, tanto no âmbito constitucional, quanto também no âmbito da Lei 8742 de 93, que trata da legislação da organização da assistência social, a famosa LOAS. Bem, meus amigos, nós vimos anteriormente que a Seguridade Social, ela remonta um percurso histórico de lutas, de direitos, de gerações e de sistemas legislativos que foram criados. No Brasil, com a Constituição de 1988, a assistência social está regulamentada na seção 4 do título 3 do título 8º da CRFB, aonde a partir do artigo 203 e 204, nós temos a regulamentação dessa importante ferramenta de política social de assistência aos mais necessitados. Sem mais delongas, cadê o seu vade-mecum, a sua caneta ou o seu anotador, o seu caderninho digital para poder acompanhar a matéria? Eu sou o professor Laci. Nós continuamos nessa nossa super jornada, agora falando da assistência social. Meus amigos, a assistência social está prevista na Constituição no artigo 203, que diz: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos. Pessoal, vamos parar aí um pouquinho. Observe que a assistência social, a palavra-chave do artigo 203 é independentemente de contribuição. Isso quer dizer que tanto você pode contribuir quanto não contribuir, que você terá direito. A assistência social é para aqueles que contribuem ou não contribuem para o sistema. Contribuição é essa que nós estamos falando de previdência, uma vez que todos nós contribuímos para a Seguridade Social. As contribuições sociais estão previstas no artigo 195, que nós estudamos na primeira aula quando falamos de Seguridade Social. A assistência social é uma espécie da Seguridade Social, assim como a Previdência. Qual é a diferença entre Seguridade e Previdência? A Seguridade é o gênero, a Previdência é uma espécie. A Seguridade, ela é desenvolvida pelo Estado. A Previdência, ela é direcionada ao contribuinte. E a assistência social? A assistência social é para todos, independentemente de contribuição. Bem, então vamos verificar quais são os objetivos da assistência social. Primeiro, proteção à família, à maternidade, infância, doença e à velhice. Verifica-se que o objetivo da assistência social é cobrir todo o período, todo o lapso de vida da pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Inciso 2, amparo a crianças e adolescentes carentes. Nós observamos que lá no inciso 3º do artigo 3 da Constituição Federal, nós temos que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, o artigo 203, ele reproduz um dos objetivos que tem o legislador na fundação do Estado Democrático de Direito. Então, promoção e integração do mercado de trabalho. Ora, se nós observamos que o trabalho é um direito social previsto no artigo 6º, que a ordem econômica, ou seja, a mola propulsora do artigo 170, nos diz que a liberdade econômica está fundada em cima do trabalho, nós temos que
Quando as pessoas estão desempregadas, estão fora do mercado de trabalho, elas têm que ser reinseridas. Tanto é que o inciso 4 fala: habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. Essa reintegração é para que ela se insira no mercado de trabalho, para que nós deixemos de ser uma sociedade capacitista. Garantia de um salário mínimo benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção ou ter provido pela sua família. E já agora, em 2021, tem uma emenda constitucional 114 que acrescentou o inciso 6º. Para você que vai fazer concurso, para você que está estudando para concurso, é importante você verificar o inciso 6º. O inciso 6º foi acrescentado pela Emenda Constitucional 114 de 2021 e diz o seguinte: a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema. Temos aqui aquela balança da divisão social econômica. Nós estamos buscando, com essa política, atender aquelas pessoas mais necessitadas conforme o objetivo fundamental, crucial, esculpido lá no artigo 3º, inciso 3, no início da Constituição. Fora isso, nós precisamos verificar que no artigo 204, ele estabelece, 204 da Constituição Federal, ele estabelece as diretrizes da assistência social, sendo elas a descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação de normas gerais a quem? A esfera federal, ou seja, a União, a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como as entidades beneficentes de assistente social. Nós podemos verificar aí o famoso terceiro setor, que são as ONGs, né? Elas que ajudam sociedade beneficente, igrejas, instituições religiosas, que trabalham com amparo com asilos, creches, que trabalham com amparo de crianças abandonadas, com idosos. Então, essas organizações sociais são de suma importância e elas integram a política nacional, municipal e estadual do fortalecimento do atendimento às pessoas carentes. A segunda diretriz é a participação popular, por meio das organizações representativas, na formulação de políticas. Gente, a política ela é igual para todos os setores, para todas as regiões, para todos os estados, para todos os municípios? Claro que não, claro que não. Então, para que essa política seja formulada para uma população quilombola, eu preciso ouvi-la. Para uma população indígena, para uma população negra, para uma população que mora numa área de risco, carente, cheia de tráfico de drogas, de vulnerabilidade, dificuldade de acesso à educação, à escola, à creche. Então, tudo isso tem que ser observado. E quem vai levar isso até o ouvido do poder público? As sociedades representativas. Sendo que nós agora vamos passar para a Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993, que é a famosa LOAS, Lei de Organização da Assistência Social. Essa lei, ela regulamenta esses dois artigos da Constituição, sendo que lá no seu primeiro artigo, nós como brasileiros, como bons devotos da legislação conceitual, analítica, a lei já traz as definições e os objetivos no artigo 1º e no artigo 2º. Então, vamos verificar qual é a definição de assistência social. A assistência social ela é um direito do cidadão e um dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva. Observe que para ser
Marque aí no seu livro aí, marque aí no seu vade-mecum. Artigo 1º, definições. Assistência social é não contributiva, é um direito do cidadão e o quê? Um dever do Estado. Assim como o artigo 196 fala da saúde, o artigo 1º da Lei 8742 fala da Seguridade Social, que provê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade. Verifica que esse "e" aqui é uma soma, é uma locução aditiva. Não é só o poder público responsável, é um dever dele, mas a sociedade também tem que estar envolvida. No artigo 2º, você vai encontrar todos os objetivos. Artigo 2º da Lei 8742, nós vamos ter os objetivos que regem a Lei da Assistência Social. Dentre eles, nós podemos destacar a linha A, B, C, D e E do inciso 2º do artigo 2º, que nos diz que a proteção social visa a redução de danos, prevenção de incidentes e risco, especialmente a família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Ampara as crianças, ou seja, ele repete nos seus objetivos aquilo que já está descrito lá no artigo 203. Tá? Interessante que o próprio artigo 3º da Lei 8742 conceitua as organizações de assistência social como sendo aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento a pessoas carentes. Então, essa parte conceitual para você compreender a lei é muito importante. Posteriormente, no artigo 4º, nós temos a divisão dos princípios. Quais são os princípios? Preste bem atenção que nós temos diretrizes e objetivos, mas no artigo 4º ele relaciona os princípios, que são eles: supremacia do atendimento, universalização dos direitos, respeito à dignidade do cidadão e sua autonomia, igualdade de direitos e acesso ao atendimento, divulgação ampla dos benefícios sociais. Gente, esses princípios aqui são fundamentais. Por que que você vê propaganda do Bolsa Família? Por que que você vê família sendo cadastrada no CAD único? Por que que existe o assistente social passando na rua, indo nas escolas, levantando as informações? Porque são esses os princípios que norteiam a legislação da assistência social. E nós temos que verificar que essa organização se dá pelos tipos de proteção. Vai lá para o artigo 6A e observa que a assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Então, para que eu organize, divulgue, melhore e traga essas pessoas para dentro desse sistema, eu preciso organizar ele através de quê? Proteção social básica. É o conjunto de serviços, programas e projetos e benefícios assistenciais. Está lá no inciso 1º. A lei, ela é nessa primeira parte muito conceitual. Por quê? Porque ela delimita e ela já cria os conceitos necessários para a sua aplicabilidade. Proteção social especial, está lá no inciso 2º do artigo 6A. Tá? E observe que é o conjunto de serviços e programas que tem por objetivos construir para a reconstrução de vínculos familiares. Ou seja, é a reinserção. Por exemplo, o programa do preso, a pessoa de visita dentro de uma cadeia, a trazer ele, o programa que a gente até briga e fala muito dele, da saidinha temporária, é uma forma de reinserção dessa pessoa na sociedade, é uma forma de eu estar aproximando. Crianças que sofreram violência dentro de casa, famílias despedaçadas por causa da violência doméstica, não é não. E nós temos que aprender a respeitar isso. Por quê? Porque nessas ocasiões
é que se destrói a família. E como nós vimos dentro dos objetivos da própria lei e da própria Constituição, a família é fundamental. Observemos ainda que as competências a nível de organização é de competência de quem? Da União, lá no artigo 12. Tá? O artigo 12 fala sobre a competência da União em estabelecer os programas de assistência social. E ela se estende no 12A, porque o artigo 12A fala sobre o apoio financeiro e o aprimoramento da gestão descentralizadas. Ou seja, a União vai elaborar as políticas e cabe aos estados, atender o conjunto de municípios, atender às metas da União. Está lá especificado do inciso 1 até o inciso 9 do artigo 14, que é a competência do Distrito Federal, que é híbrida, e a competência dos municípios estabelecidas a partir do artigo 15. Nós podemos observar que então nós podemos entender o seguinte: a LOAS, ela estabelece a parte conceitual e a parte de competências dividida nesse primeiro momento. Posteriormente, a partir do capítulo 4º, ela começa a falar quais são os benefícios. E aí é importante você verificar que o artigo 20 trata do BPC, benefício de prestação continuada. Mas o que é o benefício de prestação continuada? A própria lei já diz. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais que comprove, aí marca a palavra-chave, não possuir meios de prover a própria manutenção, nem prover a sua família. Qual é o requisito da lei para que a pessoa tenha o benefício do BPC? Primeiro, ser pessoa deficiente ou ser idoso, acima de 65 anos de idade. E não possuir meios de prover a própria família, nem de ter provido. Ou seja, ela não tem condições de sobreviver e de comer, de se vestir, de se alimentar. Ela não tem condição de manter a casa, de pagar uma água, de pagar uma luz. Ela está num estado de vulnerabilidade, de miserabilidade, de dificuldade social. E qual é o objetivo da Constituição no artigo 3º, inciso 3, que nós já falamos aqui? Erradicar a pobreza. Qual é o objetivo da Lei 8742? Tirar as pessoas do estado de vulnerabilidade, de pobreza e extrema pobreza. Então esse benefício ele visa garantir o mínimo de existência, de dignidade para essa pessoa. Importante salientar que foi acrescido agora pela Lei 14.176, o artigo 20b. O artigo 20b fala que na avaliação dos outros elementos comprobatórios da condição de miserabilidade, tá, do parágrafo 11 do artigo 20, deve ser verificado o grau de deficiência, a dependência da pessoa para que ela possa desenvolver as atividades, o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, ou seja, estabeleceram-se as regras para a verificação da condição da pessoa receber o benefício da LOAS. Benefícios eventuais. Então nós vimos que a lei ela já traz o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e aí o importante verificar artigo 20b, que traz os requisitos para a verificação da vulnerabilidade. Posteriormente nós temos benefícios eventuais. Professor, mas o que são os benefícios eventuais? Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, que integram organicamente as garantias do Serviço de Unidade de Assistência Social e são prestadas ao cidadão e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.
Observe-se que o BPC, benefício de prestação continuada, ele visa atender as pessoas com deficiência e maiores de 65 anos que estão em grau de vulnerabilidade social e pobreza extrema. Já os benefícios assistenciais, eles são um suporte provisório e temporário nos casos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Aconteceu uma chuva igual aquela de São Paulo, que destruiu, acabou com a rede elétrica, a pessoa não tem comida dentro de casa, o que tinha na geladeira perdeu, a rua foi completamente desabada. Essa pessoa se encontra impossibilitada de comprar alimentos. Por quê? Porque acabou a rede elétrica do mercadinho da rua, a rua está intransitável, o SEASA não está funcionando. Essa pessoa precisa receber 5 cestas básicas, precisa receber roupa, precisa comida e ela precisa de uma assistência para poder manter o mínimo existencial. Ela vai ser cadastrada pelo serviço social e vai ser destinado uma verba emergencial para aquela tragédia. Igual nós vimos lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, as chuvas inundaram cidades, transbordaram rios, acabaram com plantações, são situações de calamidade pública, mas é temporária. Então nós podemos observar que a concessão do valor desse benefício, ela está atrelada à previsão que existe no orçamento dentro do Conselho de Assistência Social. Então não é qualquer valor, eu vou dar R$1.000 agora. Não, tem que haver uma previsão orçamentária dentro do próprio Conselho. Serviços. Mas o que são serviços? A lei já define quais são os serviços. Essa lei 8742, ela é uma lei conceitual. Ela já fala o que ela é e já define o que ela é. Observa o artigo 23. Serviços. Entende-se por serviços sociais assistenciais as atividades continuadas, agora marca aí no seu vadimeco, que visem a melhoria de vida da população e cujas ações são voltadas para as necessidades básicas, observados os objetivos e princípios estabelecidos nessa lei. Dentro desses benefícios e desses serviços, a gente tem que verificar aqui 2 pontos importantes. Nós temos o BPC, nós temos o benefício eventual e a gente tem agora, incluído pela Lei 14.176 de 2021, o 26A. O artigo 26A, ele fala dos projetos de enfrentamento à pobreza, mas ele fala do auxílio inclusão. Terá direito à concessão do auxílio inclusão, que trata o artigo 94 da Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, são as novidades que a gente tem dentro da lei. Aqueles que moléstia grave e cumulativamente, ou seja, existe um requisito aditivo dentro da lei para que você receba o auxílio inclusão, tá? Que é receber benefício de prestação continuada do artigo 20 que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos. Aí os requisitos estão estabelecidos até o artigo 26H. O auxílio inclusão está definido lá, inclusive ele vai até 10 anos de poder. Financiamento da assistência social. Gente, então nós temos quais os benefícios que são pagos pela assistência social. Nós temos o benefício de prestação continuada, os benefícios eventuais nos casos de nascimento, morte, inundação, vulnerabilidade, tragédia, calamidade pública, que são de formas temporárias, e incluídos pela Lei 14.176 de 2021, nós temos o quê? O auxílio inclusão, que é devido que as pessoas com deficiência moderada ou grave, cumulada, ou seja, tem que atender esses requisitos que estão previstos do inciso 1 até o inciso 4 e os parágrafos da lei. Nós podemos observar ainda que dentre esses requisitos, nós temos uma coisa interessante. O artigo 26D, ele fala que o pagamento do auxílio inclusão cessará, ou seja,
qual vai ser o momento do encerramento do auxílio inclusão? Ora, nós temos o início, quando a pessoa demonstra moléstia grave, cumulada com os requisitos que tem aqui, e mais ele cessa, quando deixar de atender os critérios de manutenção do benefício continuado. Ou seja, se ele parar de receber o BPC, ele também vai perder o auxílio inclusão. Deixar de atender aos critérios de concessão para o auxílio inclusão, ou seja, a partir do momento que ele não atende de forma cumulativa os requisitos que estão previstos no artigo 26A. Questão de financiamento. Como se dá o financiamento da assistência social? Está lá no capítulo 5, a partir do artigo 27. Artigo 27. Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária, o FUNAC, instituído pelo decreto número 9.970 de 1985, transformado em Fundo Nacional de Assistência Social, que é o FNAS. Financiamento de todos os serviços e programas estabelecidos faz-se através de transferência da União para os estados e municípios, cabendo à administração pública. Dá uma olhada no artigo 28, parágrafo 1º da Lei 8742 de 93. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas de governo gerir através dos conselhos de assistência social. Tá, e esses recursos, eles são de responsabilidade da União, artigo 29 da Lei 8742. E, sendo que as condições para o repasse estão estabelecidas no artigo 30, e fala que tem que haver a instituição e o funcionamento de quê? O Conselho de Assistência Social, com posição paritária, ou seja, ele deve ser composto de forma entre governo e sociedade civil. Lembra que a lei determinou nos seus objetivos a participação da sociedade civil? Então, para que exista o repasse para os municípios e para o Estado, é necessário existir e estar funcionando requisito estabelecido lá no artigo 30 da Lei 8742, o Conselho de Assistência Social. Fora isso, o parágrafo único do artigo 30 diz que condição para transferência de recursos aos estados ou distrito municipal, comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social e seus respectivos fundos. Não pode fazer manobra fiscal e inventar de onde é que vai tirar esse dinheiro. Eu tenho que ter uma previsão orçamentária estabelecida, não pode ser ficta, eu não posso inventar receita e nem despesa, eu tenho que ter isso lá dentro. Sendo que, uma coisa importante, o parágrafo único do artigo 30A fala que a transferência automática dos recursos entre o Fundo de Assistência Social efetuadas para as contas do orçamento da Seguridade Social seguem as regras do artigo 204 da Constituição Federal e a Lei Complementar número 101 na forma do seu artigo 24. Ou seja, há de existir fundos, caberá também ao município organizar todas essas despesas, apresentá-las aos conselhos que devem estar funcionando para que sejam validadas. Uma coisa interessante também que você pode anotar aí no seu caderninho, o artigo 30C. A utilização dos recursos federais descentralizados para a assistência social dos estados e municípios será declarada pelos entes recebedores e ao ente transferidor anualmente, mediante o que? Deve haver o relatório de gestão de todas as ações assistenciais para que elas possam ser verificadas pelo Tribunal de Contas. Meus amigos, é isso. Deem uma boa lida na Constituição, leiam a Lei Seca, procure ler os livros que estão na referência bibliográfica informada, que estão disponíveis na Biblioteca Pearson, e até a nossa próxima unidade. A satisfação estar com vocês aqui nesse momento de estudo.
Muito obrigado.